single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Olá, chicos e chicas, bem-vindos a mi canal. Hoy voy a contarles un poco de mi experiencia como hizo para aprender el español. Todavía sigo aprendiendo todos os dias. Gente, é o seguinte, vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Não vou continuar falando espanhol porque o intuito não é mostrar que sei falar espanhol ou o quanto eu sei falar. O intuito desse vídeo é contar como foi a minha experiência para aprender, quais foram os métodos que eu utilizei e continuo utilizando, porque como eu falei, todos os dias a gente continua aprendendo. A gente tem essa capacidade de absorver as coisas até morrer. Então, enquanto isso, a gente está aprendendo todos os dias coisas novas. E comigo não foi diferente. Como foi que o espanhol entrou na minha vida? Em 2014, eu vou voltar lá do comecinho, foi quando despertou em mim o desejo de aprender uma outra língua. Em 2014, eu tinha um salão de beleza e foi quando aconteceu o ápice, né, da crise econômica no Brasil e estava acontecendo aquela bolha econômica, né, a bolha imobiliária também nos Estados Unidos, e aconteceu que as coisas ficaram muito ruins para a economia aqui no Brasil e eu estava tendo dificuldade, inclusive, de pagar meus funcionários. Então, o que foi que eu decidi? Vou aprender outra língua, porque se porventura acontecer de eu precisar sair do país, eu tenho que, no mínimo, saber me virar, no mínimo, saber pedir uma água, pedir ajuda, uma localização, alguma coisa desse tipo. Coloquei minha filha no inglês, ela fez 1 ano só de conversação e eu fui estudar espanhol. Naquele momento, o primeiro contato que eu tive com a língua, eu buscando aprender, diferente da língua estrangeira que a gente tem na escola, né? No meu caso, eu vim de escola pública, a gente tem um contato muito pouco com a língua estrangeira, ou é inglês ou é espanhol, mas é uma coisa muito focada apenas na gramática. E eu queria entender, eu queria conversar, eu queria saber me virar em outra língua. Então, em 2014, naquela época eu tinha um outro parceiro, né, um outro namorado, e era um outro relacionamento, e nós fomos estudar espanhol. Eu lembro que a gente se matriculou em um curso que estava tendo na Universidade Federal de Sergipe, que estavam ofertando um curso de espanhol com nativo, era um professor cubano, e a gente fez um mês e um pouquinho de aula. Foi quando o curso foi suspenso, porque o professor ele precisou retornar ao país dele, e não foi substituído, o curso acabou. Foi o meu primeiro contato real com conversação em outro idioma, né? Então, a partir daí, despertou em mim, sim, o desejo, não, eu vou aprender de alguma forma. E aí foi quando eu conheci a Babel Idiomas, né, um curso online. Eu não tenho problema nenhum em fazer curso online, eu acho que depende muito da pessoa que está estudando, né, do interesse que ela tem em buscar, em aprimorar. Eu não queria um curso tradicional, porque eu não queria passar 2, 3 anos, 5 ou 6, se fosse o inglês no caso, para buscar uma coisa que era limitada, né? As aulas 1 ou 2 vezes na semana, 1h30 de aula. Eu queria realmente mergulhar, né? Eu queria aprender logo. E aí eu comecei a fazer o Babel Idiomas, né? Me matriculei, fiz o curso básico e fiz o curso intermediário. Depois eu abandonei o curso, né? Eu não tenho nem certificado, para você ter uma ideia, porque eu não dei continuidade, eu não lembro mais nem meu login para poder acessar a plataforma, então eu acabei parando por aí, nível básico e nível intermediário. Foi bom porque a partir daí eu comecei a entender, né, séries, né, e filmes, eu comecei a entender sem legenda, o que melhorou muito, né, para mim, porque aumentou o vocabulário. E aí foi quando eu conheci uma série, né, na Netflix, chamada Intercession. Essa série ela é turca e o áudio dela só estava disponível em turco ou em espanhol, não tinha inglês, não tinha nenhum outro idioma. E aí eu disse, bom, turco eu não tenho vontade de aprender, não, pelo menos agora, e também não vou aprender em 2 ou 3 temporadas, não vou aprender um idioma tão difícil. Vou para o espanhol porque é uma coisa mais próxima do português, mero engano, né?
que isso mais atrapalha do que ajuda. Mas era uma língua que estava ali acessível, né? Também uma das línguas universais. Eu disse, bom, vou fazer espanhol porque eu também já tive contato com espanhol, não vai ser tão difícil. Então eu coloquei lá, né, a legenda e o áudio em espanhol, mas aí depois eu retirei, né, a legenda, fiquei só com o áudio. E eu ganhei muito vocabulário com essa série porque é uma série parece uma novela. É uma coisa assim muito do cotidiano, muito do dia a dia, né? Então é uma linguagem fácil. E aí eu fui ganhando, né, palavras novas, frases novas. Me ajudou demais. O Duolingo que eu tinha na época, eu parei de usar porque ele estava muito basiquinho para mim, né? Ele é muito bom, mas para quem está começando ainda, depois ele fica muito facinho, né? Pelo menos a versão gratuita. Eu não cheguei a fazer a versão paga do Duolingo. E aí, como eu estudei na Babel, né, fiz o básico, né, e fiz o intermediário, eu achei que eu estava arrasando, né? E aí, quando eu fui para o Chile, né, poxa, eu vou chegar lá arrasando, né? Que nada, merengando, né? Como eu falei, essa aproximação do espanhol com o português chega em um momento que ela começa a atrapalhar. Porque muitas palavras iguais a gente fica buscando sinônimos para aquilo, né? A gente fica buscando significados que tenha o mesmo sentido para português, né? E não tem, né? Tem muita coisa que se escreve igual, se pronuncia igual, mas o significado é totalmente diferente. E isso começou a me atrapalhar. Minha dificuldade, né, lá no Chile com o idioma, né, é que eles falam muito rápido, eles emendam muito as palavras, eles engolem letras e eles têm muita gíria. Eu já escutei várias pessoas dizendo que o Chile é o pior lugar para você ter contato, né, inicial com a língua, porque eles falam dessa forma. Então, para quem está começando, dá uma travada, né? Mas, assim, eu sou muito aberta a errar, né, e aprender, e eu não me incomodo que me corrijam, né? Só que lá as pessoas não fazem isso, né? Eu sei, às vezes, que eu tô falando errado, que eu tô falando cada merda, e eles estão, não, você tá super bem, você se comunica muito bem, você tá entendendo, eu tô entendendo tudo que você tá falando. Muitas vezes eu sei que aquilo não é 100% fidedigno, né? Que eu sei que eu tô falando errado, mas eles não corrigem, eles deixam a pessoa super à vontade, que também para algumas pessoas isso é importante para elas não travarem. Eu não me incomodo que me corrija, mas possa ser que tem pessoas que dêem uma travada nisso, tá? Então, essa foi a minha experiência, né, para poder aprender o idioma. Todos os dias eu tô aprendendo. Como eu falei, tem coisas lá que eu fico, meu Deus, que isso significa, né? Os chilenos falam muito cachai. Cachai, 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 e não tem tradução para isso, né? Não tem, no dicionário eu já busquei, não tem o significado, sequer existe a palavra no dicionário. Nas séries, quando eu via lá cachai e é outra coisa, aí tinha na legenda a tradução das outras coisas, mas não do cachai. O que é isso, né? Aí eu comecei a observar quando é que eles usam o cachai, né? Quando é que eles usam, né? Em que contexto? E aí foi que eu passei a entender que o cachai ele servia para várias coisas. Por exemplo, entendeu? Tá ligado? Ok, né? Tá esperto? Não sei. Tipo, é uma gíria que serve para vários contextos, né? Tá entendendo? Para você tá legal, né? Tudo bem para você? Entendeu? Compreendeu? É tipo isso. Cachai é isso. Mas não tem tradução, né? Isso é só o dia a dia mesmo, que faz a gente compreender através do contexto, né? O que é que está sendo falado ali. Às vezes é empregado no início da frase, às vezes é no meio, às vezes é no final, e isso dava um nó na minha cabeça. Mas no final das contas é tranquilo, certo? Então, essa foi a minha experiência com o idioma, como foi que eu me desenvolvi um pouco mais, né? Como foi que eu ganhei mais vocabulário. Eu continuo ainda aprendendo. Eu não tenho dificuldade quando o chileno fala comigo, eu entendo de boa, porque fala devagar, fala explicado. Mas quando eles conversam entre si, parece que eles estão discutindo, porque eles falam rápido demais, eles se atropelam uns aos outros, e eu fico, que carajo é isto? que estão falando, né? Mas aos poucos, né, ela vai entrando, né, o nosso ouvido vai acostumando,
E hoje eu ainda misturo muito português com espanhol, ainda misturo, às vezes eu tô falando espanhol, daqui a pouco entra o português, né? Aqui, quando eu venho pra cá também, eu tô falando português, daqui a pouco eu tô falando com Emily em espanhol. Ela, mãe, você tá falando espanhol? E às vezes o cérebro ele demora a dar essa entendida que você naquele momento não precisa falar aquela língua, né? Começa a ser uma coisa muito natural e a gente mistura mesmo, porque é natural, né? São dois idiomas parecidos. Então, minha experiência com o espanhol foi essa, né? Esse foi mais um vídeo pro canal, vou fazer outros. A série que eu falei que me deu assim uma alavancada se chama Intercession. Tá na Netflix, eu não sei se na Amazon Prime tem ou outra plataforma. Eu vi através da Netflix, talvez tenha, né? Talvez até tenha no Google, não sei. É tipo uma novela, tá? Procurem lá se vocês estão com interesse em aprender, porque foi o lugar que assim eu achei mais fácil e gostosa, porque é uma história gostosa, né? Que tem essa série. É isso. Tchau. Um exemplo que o português, por ser tão similar ao espanhol, mais nos atrapalha do que nos ajuda é que quando eles falam graças a Deus, não é graças a Deus, é obrigado e tchau. Tá vendo aí? Que o espanhol muitas vezes parece fácil e não é tão fácil, não é tão simples quanto parece, mas não é impossível. Se jogue que você aprende.